O Yuri Alberto não era tão ruim como a gente tava vendo, imaginava e falava. O time melhorou, ele cresceu. Ou a gente vai, ou tenta surpreender, porque se a gente continuar na mesmice como achei que foi ontem, vai acabar tomando uma sacolada. E tomou uma sacolada. E o grande nome do Corinthians hoje ontem foi o Yuri Alberto, o Quesada. Eu gostei muito do Yuri. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa analisou essa vitória do Corinthians para cima do Fortaleza. Foi um 3-0 de categoria, um 3-0 com muita tranquilidade do Corinthians, que mais uma vez fez um grande jogo e conseguiu ali mostrar pro seu adversário, né, que tá muito forte após a chegada desses novos jogadores, do elenco diferenciado, até porque o Timão trouxe contratações importantíssimas e pôde colocar alguns jogadores ali em campo. Obviamente foi com um time todo alternativo em comparação àquele time que geralmente os adversários esperam, né? Porém, o Timão ainda assim conseguiu meter um 3-0 no Fortaleza, que tá brigando nas cabeças ali do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra a força do Corinthians, principalmente após esse meio de temporada, onde chegaram jogadores como Carrillo, também acabou chegando ali o Depay, chegou o Martins, chegou o Hugo, André Ramalho. Então assim, chegaram vários jogadores que acabaram ali fortalecendo ainda mais esse elenco do Corinthians, que agora tá num patamar um pouco acima daquilo que vinha jogando e conseguiu amassar. Inclusive a imprensa rasgou elogios ao Timão, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora, a opinião do Sormani e companhia sobre o amasso do Corinthians pra cima do Fortaleza. O link do programa Opinião Placar estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Esse é o ataque do time. Agora, e o Pikachu não é lateral no time, ele é atacante. Ele poderia... O Ramon Dias, desculpa, assim, por outro lado, montou um time... O que esse time do Corinthians que entrou ontem em campo estava muito diferente da nossa escalação aqui, do nosso campinho? É, só o Martínez que entrou desde o início, porque ele estava na dúvida de dois zagueiros. Em vez de quem que mesmo que a gente tinha colocado? A gente colocou o Rian. O Rian. O Rian que era o cara que eu queria descobrir outro dia. Vocês falarem Charles, não sei o que era o Rian. Então, ontem o que ele fez? Ele colocou só dois zagueiros, ele colocou o Ramalho e o Félix Torres. E aí ele colocou... é a dupla titular, né? Ele está jogando 4-4-2 e Losango, que é o simples. Martínez, e o... da bola. Coronado, Carrillo, Martínez, Memphis Depay e o Romero. Memphis entrou no segundo tempo. O Memphis Depay não, o Yuri Alberto e Romero. O Carrillo é um jogador interessante porque você não consegue identificar qual é a posição dele. Ele jogou ontem aberto pela direita, ele fez o corredor central e ele jogou pela esquerda. Ele é híbrido. Ele faz todas as funções. É a função tática de preencher espaço. Seria muito legal o Vini Júnior andar com o Carrillo um pouquinho para entender que ele pode jogar na direita também. O futebol é preenchimento de espaço. Tudo que a gente fala... E aí mérito de treinador também, que dá um certo... Que dá uma certa liberdade ao jogador. O Ramon conhece ele muito bem dos tempos da Arábia Saudita, né? Então, assim, é muito mais fácil. Mas, enfim, o Corinthians fez um jogo... O Corinthians fez um jogo tranquilo, light, esperou o Fortaleza se desenvolver. O Fortaleza bateu bastante ontem. Ontem o Bidon tomou 3 faltas no início do jogo, duríssimas. O Fortaleza foi com essa postura para tentar fazer a pressão. Não conseguiu tirar a bola do Corinthians. E aí, no segundo tempo, é incrível o futebol, né? Fortaleza teve 3 chances incríveis, aos 3 minutos, aos 6 e aos 7. O Kaiser perdeu um gol na cara do gol. Foi um negócio, assim, incrível. Se faz 1-0 ali, a história, de repente, poderia ter sido diferente, né? Com 3 jogadores que não eram titulares. Não fez, Ok. Ok, tudo bem, então. Mas eu acho que se tivesse jogado com titulares, seria melhor, né? O cara é um baita treinador. Bom, não vamos discutir o Fortaleza aqui. A história da vitória do Corinthians... Mas eu não disse que ele não é um baita treinador. Eu disse que os baita treinadores... Eu acho que você é tolerante com os técnicos brasileiros e é intolerante com os técnicos estrangeiros. Não. Eu Porque nunca se não vem pra cá pra fazer a revolução, não serve. Mas os brasileiros não fazem também e trabalham. Nós somos contemporâneos há anos. Não faço comentário por mim. Eu tô entendendo que você tá falando isso. Eu não faço comentário por você. Mas eu estou entendendo o seu comentário. Eu não sou, mas eu tô falando. Mas você tá falando e eu tô te retrucando, dizendo que eu não penso assim. Eu sou um crítico feroz dos técnicos brasileiros. Eu não vejo. Sou totalmente feroz. Não vejo. Então tá. Não vejo. Você não vê, então eu sinceramente não vejo. Então tá bom. Não vejo. Acho que ontem, por exemplo, eu dava... Você tava lá no Neto e a gente tava aqui discutindo. Eu tinha dado a sugestão de você abrir mão no Fortaleza para tentar surpreender o Corinthians, porque todo mundo sabia que o Corinthians ia jogar nesse sistema, tá? 4-4-2, Losango, preenche os dois
volantes ali, um pela direita e pela esquerda. Com variação no 4-3-3. Você ganha 3 meias. O Corinthians não tá jogando com 3 volantes, ele joga com 3 meias. Porque o Carrijo é o quê? Meia. Ele é tudo. O Bidon é o quê? Meia. Né? Volante. Mais o Coronado. Volante não, ele desenvolve Volante jogo, meia, né? E aí você volante tem o meia. Martinez ali, que é o Pitbull. Pra você tentar quebrar um pouco desse sistema e forçar a impedir o Romero a ter liberdade dos caras, você poderia trazer o Tinga pra zagueiro, tá? Tira um zagueiro do Fortaleza e manda o Pikachu e o Marinho dobrarem. Aí você ganha um corredor, ou ganharia no Fortaleza, com os dois, e principalmente eu tô contigo nessa, eu acho que o Pikachu é o cara que hoje, no Fortaleza, E além o do Breno entrou Pochettino, muito bem no jogo. Entrou bem, mas não... Fez um gol, inclusive. Fez, E estava quem- impedido. Então, assim, você poderia tentar dar ao Fortaleza uma chance de, pessoal, tudo bem, tá 2-0, mas ou a gente vai, ou tenta surpreender, porque se a gente continuar na mesmice como achei que foi ontem, vai acabar tomando uma sacolada. E tomou uma sacolada. E o né? grande nome do Corinthians hoje foi ontem foi o Yuri Alberto, o Quesada. Eu gostei muito do Yuri. O Romero foi bem. O Romero sempre vai bem, né? Até quando ele não vai bem, ele vai bem. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, que ele perdeu. Agora, uma coisa que a gente- Coronado espertíssimo. O Depay ainda visivelmente fora de forma. Ele entrou mas com quantos minutos, o Depay? acho que uns 25. tinha já por aí, uns né? 30, quase 30 de Ah, jogo. estranho. Deu bem, bola aos tô vendo 20 aqui. minutos. Deu assistência É, a para um gol, jogada deu foi passe linda. para um gol, Por né? exemplo, que ele poderia ter feito o chute, mas como ele viu. Ele não teve confiança Não, no ele chute traz ali. o... Ele traz, Ele traz o traz a drible de bola da improviso, né? direita para esquerda e cruza pro Pedro Henrique fazer o gol. Né? Você vê de quem sabe, né? O cara não é... Ah, vocês estão exaltando o cara por um passe. Não, tem jogador que vai tentar dar um passe desse e cai. Eu vejo um monte, todo dia. Ele não, né? Você vê que a Não, e deu o inteligência... passe e fez o gol. Lindo, E não, tá não, tudo joga certo. muita bola. Ele não tá, assim, ele não tá ainda... 100% fisicamente, Não, e assim, mas ele não encaixou ainda, entendeu? Ele não, você sente Talvez que não ele esteja 100% esse ano. É. Talvez até o final do ano Tá, mas não aí esteja mas 100%. é culpa dele, né, Facinca? Claro, aí não é o Corinthians. Porque o ele é um Corinthians jogador tá abrindo as de portas futebol, pra ele tem ele, que se lógico. preparar. Quem que vocês estão falando? Do Memphis Depay. Do Depay. Talvez não Isso é esteja nem culpa do 100% jogador. até o fim É o do que eu ano. falo Talvez do seja pra Coronado. 2025, O Coronado, mas vai ajudar muito. O Coronado demorou 6 meses para entrar Claro, claro. né? Mas Ter uma preparação física ideal. E eu não posso treinar, o Sormani não pode treinar, você não pode, nem o Flavinho pelo Coronado. Se o cara é um jogador de futebol, ele tem que ter uma academia em casa. Contrata um profissional. Claro, Esses caras ganham claro. 2 milhões. Paga 15 pau aí, você tem Imagina, se montar. Ricardinho Rosa pra cuidar não, de você. imagina. É isso daí. Agora- O instrumento do jogador é o corpo dele, pô, né? Me chamou a atenção, depois do fim do jogo, uma entrevista do Yuri Alberto. Né? Porque nos últimos 2 jogos do Corinthians, esse recorte recente, que é o que a gente tem que analisar, Atlético Goianiense ontem, pra mim ele acabou com o jogo. Com os dois. Ele foi o melhor em campo. O Romero fez gol, fez os 2 gols contra... Mas a participação do Yuri Alberto foi bastante efusiva. E depois do jogo ontem ele falou assim, eu queria ter ido embora pro Southampton. A diretoria negou a proposta sem me consultar. Isso ele falou. E pro ano que vem, não sei. Aí a pergunta que fica é, e agora? Ué, tem tanta gente querendo que ele fosse embora. Pois é. Mas ele jogando esse futebol, né, quem sabe? Esse é um jogador, né? Sormani? Exatamente. Esse é um jogador esse Yuri Alberto interessa. interessa, sério. Aquele outro que trupicava e caía sozinho, que chutava pro gol, a bola ia pra lateral. Aí esse não interessava. Agora, você vê como é importante você ter um time bom. O time bom potencializa o jogador. Time ruim, você que fala isso, né? Joga pro buraco. Joga o o cara, cara lá pro buraco. é isso aí. Joga pro buraco. O Yuri Alberto não era tão ruim como a gente tava vendo. Imaginava e falava. O time melhorou, ele cresceu. Entendeu? E se torna uma ótima opção de banco a hora que o Depay tiver 100%. 100%. Eu costumo dizer, a gente quando era garoto e jogava futebol na rua, quando você joga e aí tá, né? Vamos escolher os jogadores aqui e tal. Sim. Pô, aí sempre tem um craque da rua, né? Quando você entra no time do craque da rua, você fala, cacete, hoje eu vou voltar pra casa. Vou ganhar um Vai dar joguinho. uns tapas na minha orelha porque eu voltei tarde, mas pelo menos falar, venci o jogo, né? É assim, pô. A presença do Memphis Depay, meus caras já... Né? Pô, o Pedro Henrique ontem Não, entrou... mudou o ambiente. Entrou e Mudou falou, o pô, eu tô ambiente. jogando ao lado do Memphis, entendeu? O Coronado... O Garro é genial, né? É. Como o Garro joga. Agora, o Garro é Yuri... monstro. O Luizão fala muito isso daí, o centroavante, né? Falava dele Ele mesmo, fala né? que o Yuri não é um centroavante. O Yuri ele tem que sair mais da área. Porque quando ele tá pra decidir, ele tem uma dificuldade enorme. Ontem ele perdeu um gol feito também no jogo aí. Ele perdeu um gol feito. Todo jogo ele perde um gol feito. Pra fazer um gol, ele precisa de 5 oportunidades. Ele faz um gol a cada quase 400 minutos. Isso é quase 4 dias, né? É muito...
os números não ajudam. Ah, mas tem 17 gols, tudo bem. Mas ele precisa ser decisivo contra o Flamengo agora, entendeu? Ir lá no Maracanã e fazer o gol da vitória e falar, opa, tá vendo, Quesada? Chupa, Quesada. Parecendo alguém que eu conhece. sou o Yuri, entendeu? Não, é verdade, o cara tem que Qual é o fazer próximo jogo do Corinthians, Quesada? São Paulo em Brasília. em Brasília. Esse fim de semana agora. Esse é jogo. São Paulo e Brasília. Esse é jogo pra aparecer. Esse é jogo pra fazer Opa. gol. Você Esse vai é jogo- comentar, Caçada? Não. Corinthians e Mas São você Paulo vai e Brasília, comentar mando, aquele mando, é mando não. do São Paulo, né? Mando do São Paulo. Mando do São Paulo e tem uma Por que esse jogo foi pra Brasília? Isso que eu queria saber. Tem show no Morumbi, provavelmente, né? É, Show. Sim, tem show no Show no Morumbi. Morumbi. É, E o Lenny, Yuri- Lenny Kravitz, é isso, Michelete? Dá uma olhadinha, por o favor. Michelete vai. E ele Não sei, E Bruno ele Mars, sai, sei lá, não sei. deve ser os Beatles. E ele saindo da área, ele é um cara que consegue organizar o jogo Então, vai muito ver bem. que o Yuri Alberto não é centroavante. E estamos Então, o todo Luizão mundo fala isso, aqui ele não falando é. dele como Ele é no centroavante, máximo e o ele é o segundo atacante que pode é. jogar aberto, entendeu? Não, quando ele tem liberdade de movimentação, ele rende mais do que ficar parado lá. Do que ficar lá sendo E centralizado quando ele vai esperando a bola dominar a chegar. bola entre os zagueiros, ele domina errado, a bola bate na canela, Mas, gente, na cabeça, aí ele cai. vamos ser sinceros. Todo centroavante tem que ter liberdade de movimentação. Essa história de Não, tem uns centroavante... que são mais enfiados mas lá, também os caras não, ficam lá mas dentro. também da- não... O Pedro, por exemplo, do Flamengo, eu não acho um jogador que tenha muita movimentação. Não tem, não. Eu não acho. O Pedro, Ele tem. Eu acho o Pedro Ele meio não é postão. estático, É. mas ele não tem movimentação. Não, o Pedro Ele sai não pra é um buscar jogador jogo pra que vai pivô. fazer jogada de fundo, Não faz, de não faz. ponta. Ele vai lá, não é jogar de crua. Ele ponta, tá mas quase ele- sempre naquele pega Não, na aquele na calor pedacinho dele lá, maceta aquele dos escudo caras. dele ali. Mas Mas não na hora fica que ele ali receber esperando. a bola é diferente. Sai, Oi? movimento, Quando ele abre. recebe a bola entre Sim, os sim, zagueiros, mas eu aí a digo, não é um definição dele é jogador outra. Ele tem mais pra usar qualidade, essa tem mais terminologia cacuete. chata de Mas futebol. Hoje o João é um jogador de Flavinho, amplitude. Mas quando a gente pega. É que tudo bem, agora o assunto do Corinthians é só exemplificando. Eu falo Muito de alguém do Palmeiras. Não, você vai falar do Fla-Flu. não, do Flamengo. Muito do que deu certo antes de se machucarem, Luiz Araújo, Cebolinha com o Pedro, foi a movimentação do Pedro pra abrir espaço pra esses caras chegarem e Não, fazer gente, eu gol. não tô dizendo que o Pedro Entendeu? não saia da Não, área, não, que seja eu sei. plantado, não é isso. Mas é um jogador que tem um raio de ação um pouco menos amplo do que, por exemplo. O que eles estão falando basicamente é que o Pedro tem habilidade, consegue fazer um pivô, consegue dar um passe assim diferenciado, isso aí todo mundo vê no Flamengo, porém não tem a mesma velocidade, não é um jogador que corre pra lá, corre pra cá, o Yuri Alberto vai na linha de fundo, faz um cruzamento, o Pedro não, centroavante, porém com muita habilidade, no sentido de dominar a bola, fazer um pivô, saber dar um passe, segurar pro ponta passar correndo na linha de fundo, dar um passe de qualidade, ajeitar, chegar na lateral, dar um passe com mais requinte, mas não de pegar, de partir pra cima, de correr, que nem o Roberto fez, por exemplo, de sair avançando, driblar, colocar na frente, tentar brigar. Isso o Pedro não vai fazer, obviamente que é um centroavantão, né? Porém, com muita técnica. Mas tem essa diferença entre um e outro, né? A mobilidade de Roberto é algo que é uma vantagem quando você para pra comparar em alguns aspectos, né? Então, quando ele joga mais plantado, como já foi bem dito aí pelos comentaristas, ele tem mais dificuldade. E o Roberto não sabe fazer o pivô, segurar a bola, tocar de lado, ele não sabe, ele tem muita dificuldade de fazer isso. Porém, ele é muito bom pra fazer 1-2, pra correr, pra driblar. Não pra driblar, mas às vezes pra perceber uma bola em velocidade, que é algo que muitos centroavantes não têm. Então tem essa diferenciação entre um e outro, porém, cada um com as suas qualidades ali, né? E o Roberto vem jogando bem quando sai um pouco mais da área. Que é o que o Gabigol também fazia no Flamengo, né? Quando fica mais plantado, tem uma dificuldade. Porém, quando tem uma mobilidade, sair pra jogar, pra correr na linha de fundo, dar um passe, sair um pouco mais, fazer 1-2 como um falso 9, por exemplo, rende mais. E o Roberto ficou muito evidente nos últimos jogos, onde ele cresceu de produção quando jogou um pouco mais afastado da área. Talvez assim como um segundo atacante, ao invés de ser aquele cara mais plantado, né? Ali esperando a bola chegar. Deixa a opinião nos comentários, você concorda, discorda? É importante saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!